Você já se sentiu perdido ou perdida? Já se sentiu como se nada fosse o suficiente na sua vida? Escuta, você pode não ter uma mulher linda do seu lado, você pode não ter um homem bonito, com dinheiro no bolso do seu lado, você pode não ter uma casa, você pode não ter um carro, você pode não ter dinheiro, você pode não ter nada na sua vida, independente. Ou você pode ter tudo: uma mulher, um homem, carro, dinheiro. Mas esse que é o ponto. Você pode ter tudo isso, mas você não vai ser feliz. Quantas pessoas têm dinheiro, casa, carro, mulheres, homens, tudo isso em abundância, mas não são felizes? Você só precisa de duas coisas na sua vida. O primeiro é você. Você precisa se amar. Você precisa seguir com seus objetivos. Você precisa focar em si mesmo, não focar no externo. E o segundo é Deus. E é nisso que eu vou falar nesse vídeo. São essas duas coisas que vão fazer você seguir com a sua vida sem guardar rancor, mágoa do passado ou de alguém que te fez mal no passado, que seja. Você só precisa de você e Deus. E Ele existe. Isso eu posso te afirmar. Deus, Ele me salvou de certas situações. Teve um momento na minha vida que eu quase morri. E graças a Ele, eu tô aqui hoje, gravando esse vídeo pra você. Eu não sei se você tem uma religião, ou se você acredita em Deus, em Jesus Cristo. Eu sei lá no que você acredita e qual seja a sua religião. Eu respeito. Se você for ateu também, eu também respeito. Mas nesse vídeo eu vou te falar do porquê você precisa só de você e Deus. Porque se você não tiver Ele, você pode ter tudo no mundo, mas você não vai ser feliz. Isso eu te garanto. Não é dinheiro, não é mulher, não é homem. Nada disso vai te trazer a felicidade que você precisa. No seu interno. Alguma coisa está te deixando angustiado ou angustiada. No silêncio da noite, eu me pegava encarando as sombras, sabe? Como se nada para mim fosse o suficiente. Não me faltava amor, não me faltava dinheiro. Eu sabia que faltava alguma outra coisa que não fosse material, sabe? E foi aí que eu me entreguei na presença de Deus. E calma, eu não tô aqui pra fazer você acreditar em Deus, pra você ter uma religião fixa na sua vida. Eu não tô aqui pra isso. Eu não sou nenhum padre para te dizer o que você precisa fazer em questão de religião. Se você não acredita em Deus, tudo bem. Só anota esses pontos que eu vou te falar nesse vídeo. Bom, vamos lá. O primeiro ponto é o poder do autoconhecimento e do amor próprio. Já se perguntou do porquê é importante você se amar? Vamos falar sobre autenticidade. Você não pode oferecer ao mundo o que não está presente na sua vida e em você. Entende? O que você não possui. Você não pode oferecer ao mundo o que você não tem em você mesmo. E depois tem o autocuidado. Cuidar de si mesmo pode fortalecer o seu espírito e o seu emocional. Então, deixar de ligar para opiniões alheias e externas. Deixar de se preocupar com o que as pessoas estão pensando de você, ou se elas estão te julgando, ou te criticando por você ter começado um projeto na internet, ou você ter seguido um hobby na sua vida. Você tem que colocar na sua cabeça que as pessoas sempre elas vão te criticar, algumas vão te julgar, as pessoas sempre vão falar, você estando certo ou errado. Independente do que você for fazer na sua vida, eu quero que você faça por você e não pelos outros. Uma coisa é certa, se você está fazendo as coisas pelos outros, só aí você já começou errado, porque você não está fazendo porque você ama, você está fazendo porque você está tentando ser amado. Já parou para pensar nisso? Nós temos muito disso, de fazer as coisas para a gente tentar se sentir amados pelos nossos pais, ou
pelos nossos amigos, ou até mesmo por um homem ou por uma mulher que você esteja apaixonado ou apaixonada. Eu já passei por isso, de tentar me provar para os outros. Mas eu te garanto que não vai te trazer felicidade também. Você só precisa acreditar em si mesmo, cuidar de você, cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, se apegar em Deus. Você não precisa frequentar a igreja, mas, cara, ajoelha, ora e pede para Ele. Tira pensamentos negativos, fala para Ele te dar sabedoria, agradecer pela saúde que você tem e pelas coisas que você já conquistou, sabe? Começa a agradecer mais. Você não precisa ajoelhar e pedir, e pedir, e pedir. Eu só quero que você ajoelhe e agradeça. Você vai ver que você vai sentir uma leveza no seu coração e no seu interno. Começa também perdoando as pessoas que te fizeram mal. Não aquelas que, obviamente... Muita gente tem esse preconceito de que traição não tem perdão. Tem perdão sim, não vou mentir. Você tem que perdoar, mas não significa que você tem que seguir adiante com aquela pessoa. Você não precisa voltar a falar com aquela pessoa. Outra coisa importante também é você perdoar os seus pais. Independente se eles não te apoiaram na sua carreira profissional ou pessoal. A culpa não é deles. Às vezes, coisas que fazem sentido pra você podem não fazer pra eles. E tá tudo bem. Nossos pais, eles têm a cabeça deles desde... Vamos dar um exemplo. Os meus pais, eles têm... A cabeça deles estão em 1986, digamos assim. Mas é normal, cara. Eles estão se adaptando à nossa realidade, à geração Z, né? Tudo, essa tecnologia, tudo isso aqui é novo para os nossos pais. Para a maioria dos pais, né? Que não tiveram tudo isso que a gente tem hoje, essa tecnologia e... Obviamente alguns pais não acreditam que a internet dá futuro, né? E tá tudo bem. Não precisa fazer sentido para eles. Precisa fazer sentido para você. Então esse foi o primeiro ponto. Começa a cuidar de você mesmo e praticar o autocuidado e o autoconhecimento. Busque conhecimento e agradeça a Deus pelas coisas que você já conquistou. Vamos pro próximo. Anota aí. Certeza e confiança. É saber que independente das tempestades, Deus está aqui contigo para te guiar e para te proteger. Seja qualquer tempestade ou circunstância que estiver acontecendo na sua vida, ou no seu relacionamento, ou qualquer enfermidade que esteja acontecendo na sua vida, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu quero que você tenha a certeza e a confiança de que Deus vai fazer o melhor na sua vida. Ele vai te salvar. Pode confiar. E se entregue a Ele. Fortaleza interna. Bom, Deus nos mostra que nós somos criados com um propósito, que temos uma luz única, que pode ser gerada em qualquer momento sombrio da nossa vida. Entende? O que eu quero que você entenda é que essa luz que você tem dentro de você, ela é única. E não deixe ninguém ofuscá-la. O que eu quero dizer com isso é que se você está num relacionamento tóxico ou numa situação crítica, cara, você tem uma luz única. Tem pessoas que podem se inspirar em você, entende? E você nem sabe. Pode ser que você se sabota pensando que você não é útil para o mundo, mas tem pessoas que possam se inspirar e te admirar, e você nem sabe. O que eu quero citar nesse ponto é o seguinte: tem muita gente que comete suicídio nesse mundo por conta que acham que não são úteis para o mundo, entende? E adivinha, a maior porcentagem é de homens, justamente porque dependência emocional ou sofreram decepções amorosas, sabe? A maior porcentagem de suicídio é de homens. Já teve momentos na minha vida que eu me sentia sozinho, como se o mundo tivesse me esquecido de alguma forma, sabe? Eu já senti esse peso no coração, como se o mundo tivesse contra mim. Mas só então que eu entendi que a gente precisa abraçar a fé e que Deus, Ele estava sempre nos momentos mais difíceis comigo.
Eu só precisava enxergar e sentir isso. Eu não estava sozinho. E eu nunca esteve. E você também. Você nunca está sozinho ou sozinha. E nunca vai estar. Coloca isso na sua cabeça. E agora eu vou te falar um negócio. Sabe, às vezes, nós parecemos que estamos em um filme de terror. Mas você já parou pra pensar que a maior história de suspense é a da nossa própria vida? E Deus? Ele é aquele diretor que nos dá o melhor desfecho da nossa história. Já parou pra pensar nisso? E isso acontece mesmo nos momentos mais tensos das nossas vidas. Fica com essa. O terceiro ponto é você dar valor para si mesmo, ou seja, nunca se colocar em segunda opção. Nós só podemos ter relações verdadeiras e significativas quando a gente consegue ver o quão de importante nós temos para o mundo, sabe? Nós temos que reconhecer a nossa própria importância, se é que você me entende. E os limites necessários, eles também são importantes, ou seja, aprender a dizer não, cara. Quantas vezes você já olhou para uma pessoa e quis dizer não? Ah, eu não vou em tal lugar com você, eu não quero ir, esse ambiente não me faz bem. Mas você foi lá e disse sim, justamente para agradar aquela pessoa que não quer o seu bem. No fundo, você sabe que não quer o seu bem. Eu sei como é difícil a gente parar de tentar agradar todo mundo. No começo é difícil, eu compreendo. Eu também, no começo, eu sofri muito com isso. A gente fica com medo de desagradar, sabe? Mas o ponto é, quando eu aprendi a falar não, nos momentos que eu queria dizer não para as pessoas, eu não vou mentir, muitas se afastaram. Mas aquelas que realmente me amavam e que se importavam com a minha opinião e comigo, permaneceram. Quando você coloca você em primeiro lugar nas suas prioridades, você acaba atraindo pessoas de valor e relações significativas para sua vida. Pessoas de valor vão começar a te respeitar mais, só pelo fato de você dizer não nos momentos certos. Entende? Bom, agora eu vou te passar uma lista das técnicas da autoafirmação. Então, já anota aí. Pode ser que essas práticas podem, de uma certa forma, te ajudar a você se reconectar com Deus ou com a sua força interior. Então, já anota aí. Meditação e oração diária para se reconectar com Deus. Se você não sabe fazer uma oração como o Pai Nosso, né, que muitas igrejas ensinam, cara, como eu disse, ajoelha e agradece pelas coisas que você vai conquistar e pelas coisas que você já conquistou. Então, se você está num relacionamento com a sua mulher de valor ou com o seu homem de valor, ajoelha e agradece, porque encontrar pessoas de valor nesse mundo eu sei que não tá fácil. Existem, e muitas, eu não vou mentir. Mas antes de você querer alguém na sua vida, procura se auto-cuidar de você, sabe? Cuida de si mesmo, que automaticamente a pessoa de valor vai aparecer na sua vida. E quando aparecer, você vai saber. Então, ajoelha e ora. Ou tem a meditação, que no caso é aqueles exercícios de mindfulness. Não sei como é que é o nome daquele exercício lá. Mas é meditação. Eu não tô falando pra você ficar numa posição de monge e respirar fundo com as pernas cruzadas. Não é isso. Meditação pode ser feita de várias formas. Tem gente que medita, indo num parque, observar as nuvens, ou... Cara, existem muitas práticas de meditação. Mas tem uma que eu gosto muito, que é você simplesmente ficar no momento presente e focar na sua respiração. Ou tem gente que conta de 1 a 50. É loucura, mas tem. E essa prática, ela pode ser simples. E você deve estar se perguntando agora: ah, mas isso aí não funciona, né? Bom, como toda teoria tem a sua prática. E com a prática, você vai ver que você vai melhorando aos poucos, sabe? É como se fosse numa academia. Você estudou, vamos dar um exemplo. Você estudou sobre... Bom, como toda prática, tem a sua teoria.
Então vamos supor que você é um professor de educação física e você quer começar a fazer musculação. Você vai estudar a teoria e depois vai para a prática. Só que na prática você não vai desistir de primeira, porque de primeira o começo é sempre mais difícil. Só que você não vai desistir. Você vai permanecer, você vai persistir, você vai perseverar no seu objetivo. Então, com essas práticas que eu estou citando aqui para você, eu quero que você pratique diariamente. Não é uma, 2 ou 3 vezes. Pratique esses exercícios aqui diariamente. Oração, meditação, que vai te ajudar. Disso eu tenho certeza. Vamos pro próximo. Exercícios de escrita para refletir sobre os seus desafios e as suas conquistas. Ou seja, tem muita gente que escreve, joga os seus pensamentos para um papel ou para um bloco de notas, entende? Tem gente que, para desabafar, cara, escreve, passa os seus pensamentos para um papel. Escreve o que você conquistou, os desafios que você enfrentou, ou até mesmo o que você está pensando. Escreve o que você está pensando. E leia. Se você não quiser também não precisa ler, mas conforme você vai escrevendo, você vai achando a solução para os seus problemas. Você também vai percebendo que você conquistou muita coisa até aqui, sabe? Porque às vezes você pensa, nossa, mas eu não conquistei nada até aqui. Não, você está errado. Você conquistou sim muitas coisas. Você só precisava enxergar, entendeu? Olha lá para trás, veja onde você estava e enxerga onde você está hoje, que você vai ver que evoluiu e muito. Bom, vamos pro próximo. A última técnica é você definir as suas metas para o seu crescimento pessoal, sabe? Que priorizem o seu crescimento pessoal. E, Fê, o que você quer dizer com isso, definir metas? Anotar suas metas, pode ser num papel ou num bloco de notas, e fixá-las bem fixado na sua mente, sabe? Como por exemplo, eu vou acordar a tal horário e vou treinar, vou estudar, vou trabalhar em tal horário e assim por diante. Vou repetir essa rotina até eu ter sucesso. Então, você não precisa ser uma meta grande, por exemplo, criar um projeto grande na internet. Não precisa ser essas metas maiores, sabe? Você pode completar por mini metas, entende? Mini metas que vão te levar a completar as maiores metas, entende? Então, por exemplo, você quer começar na musculação, você quer praticar uma arte marcial. Você não precisa começar indo todo dia. Até porque você está começando, então todo dia para você vai ser doloroso, vai ser difícil. E o que você pode fazer? Você pode começar indo 2 vezes por semana ou até 3 vezes por semana. E depois você indo progredindo, sabe? Mini metas, até você chegar nas metas maiores, digamos assim. Bom, anota essas três técnicas que eu te dei aqui, sabe? E pratique-as. Pratique-as diariamente, que aí você vai ver os resultados. Depois, você me agradece aqui nos comentários. Bom, para concluir, eu quero te lembrar que essa jornada de você se amar e confiar em Deus, ela vai sempre ter os seus altos e baixos. Então no começo vai ser difícil, eu não vou mentir para você. Vai ser desconfortável, mas lembre-se que no desconforto é onde mora o sucesso, digamos assim. Então você precisa do desconforto para você alcançar o seu sucesso, entende? Coloque você como primeira prioridade na sua vida. E Deus, Ele vai ser a força que vai te elevar, mesmo nos momentos de maior escuridão. Mesmo quando você se sentir sozinho ou sozinha, Deus está com você, cara. Ou mulher que está me assistindo agora. Você nunca esteve sozinho. Não esquece disso. Então, levanta, se olha no espelho e veja o guerreiro ou a guerreira que você é. Não aceite menos do que você merece e não deixe que ninguém diga o contrário para você. Seja nas suas metas, nos seus objetivos, nos seus sonhos. Não deixe ninguém dizer se você deve ter alguém ou não na sua vida,
Se você tem um sonho de ter uma família, corre atrás dele. Se você tem um sonho de construir um império ou algum projeto que você sabe que vai dar certo, porque se você acredita, vai atrás, porque vai dar certo. E se alguém virou pra você e disse que não ia dar certo, continua correndo atrás porque vai dar certo. Essa pessoa só tá... Querendo ou não, ela se sentiu ameaçada, porque ela sabe que vai dar certo. Então, os predadores sociais, eles querem te brecar, para que eles não querem ver você melhores do que ele. E na verdade, sendo bem sincero contigo, a maioria das pessoas não querem te ver melhores do que ela. Eu já passei por isso e tive que me afastar da maioria. Hoje, eu tenho bons amigos, eu tenho uma mulher linda e maravilhosa do meu lado. Eu tenho a minha família, que me apoia em todos os meus sonhos. Então, também se afaste de pessoas tóxicas, que você sabe que não querem o seu bem. Isso faz a diferença. E não tenha medo de se afastar, porque você não está sozinho. Você nunca vai estar sozinho ou sozinha. E lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, muito obrigado por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma ideia que eu quis passar para vocês, tá? Não foi um desabafo, eu só quero te ajudar mesmo, que você só precisa de você e Deus. De mais ninguém. Você pode ter tudo. Você pode ter dinheiro, mulheres, homens, tudo em abundância. Mas se você não tiver o seu interno bem construído, bem intacto, você não vai ser feliz. Você sempre vai sentir um vazio no seu peito, sabe? Como se nada fosse o suficiente para você. Você sempre vai achar que vai... Não, eu preciso de mais dinheiro, preciso de mais pessoas na minha vida. Cara, não. Você só precisa de você e Deus. Então, até o próximo vídeo e até mais.